Eu aprendi uma coisa muito errada, essa coisa que eu aprendi essa coisa muito errada, e por sorte eu aprendi do jeito certo depois de um tempo, né? Mas eu fico pensando como isso não é óbvio, assim como não era óbvio para mim, né? A gente quer ter filhos seguros e, e a gente cresceu ouvindo a frase engole o choro. E eu aprendi isso, achando que era certo, isso estava predestinado a eu replicar esse negócio. Sem ter ideia de que a minha intenção como pai estava totalmente desconectada da minha provável ação como pai. E como eu já falei em alguns outros vídeos, o filho ele não entende intenção, ele entende ação e conexão. São os principais pontos, é a ação e a conexão. Então, eu lembro quando eu conheci minha esposa, a Júlia, a minha enteada, tinha 13 anos na época. E às vezes passava por algum contratempo em casa, né? E o meu aprendizado automático, que eu dizia para minha esposa, dá-lhe só uma cachetada para se acomodar, para se educar, para se acalmar. Então, isso para mim era muito normal, muito natural, essa forma de pensar. Porque eu achava que isso resolvia o problema, que uma criança, já uma pré-adolescente chorando, ela aprenderia na base dessa força, né? E quando eu comecei a aprofundar os meus entendimentos dos motivos que geraram os meus traumas, as minhas dificuldades de avançar na vida, eu vi que não tem como tu querer que uma criança, não dá para a mesma criança que cresceu ouvindo engole o choro ser o adulto que tem autoestima e se joga na vida. A não ser com um trabalho muito forte de autoconhecimento, terapia e o caralho a quatro, que é uma merda de fazer. Mas se tu quer ter uma criança forte, decidida, independente, potente, tu é que vai precisar engolir as tuas frustrações quando ela chorar e quando ela espelhar a criança que tu foi e tu tiver o ímpeto de agir como os pais que tu teve. É só assim que tu vai mudar o jogo. Porque quando eu entendo, olha a lógica do negócio. Eu sou uma criança, eu tenho, meu filho tem 2 anos e 9, meu cérebro está em desenvolvimento, eu não entendo muito o que eu estou fazendo nesse mundo, aqui eu estou descobrindo tudo. Ontem o João escovou os dentes, aí depois que ele escovou os dentes eu peguei a escova e joguei água na cara dele assim, sabe que salta aquela linha, e ele olhou, faz de novo. E ele achou aquilo incrível. E aí ele pegou e ele começou a fazer aquilo. E aquilo ali foi a coisa mais fantástica do dia para ele. Sabe? Eles estão descobrindo tudo. O mundo, a vida. E, e quando eles choram, eles estão frustrados. E eles precisam entender aquela frustração, assimilar. Né? E aí, conforme eu fui entendendo como é que funciona toda essa parte de estruturação infantil, como é que aprende, o cérebro funciona, o que basicamente o cérebro de uma criança que cresceu ouvindo engole o choro assimila? Quando eu me frustro, o ser mais importante que me dá segurança abafa isso
e manda eu engolir isso. Ele não me ajuda a entender o que eu estou sentindo e ele não me dá caminho. Ele só silencia esta coisa que eu não entendo. Só o que ele assimila é a frustração. Então, isso fica lá no fundo do cérebro da criança, internalizado da seguinte forma: quando eu me frustro, eu não posso incomodar o outro. E aí vai ser o adulto que vai ter problema de expor suas ideias, de bancar suas ideias, porque ele que quer tu bancar uma ideia. Eu não concordo com isso, porque eu tenho toda essa base que eu estudei, eu sei do que eu estou falando, então eu acredito que as coisas têm que ser desta outra forma. E aí tu apresenta para alguém que vai te dar um contraponto, mas tu tem toda a tua base estruturada de entendimento sobre o assunto. Só que quando alguém te dá o contraponto, é aquela não concordo, é aquele atrito. Então, se o de fora não entendeu, não concorda comigo, logo eu tenho que engolir isso. Então, o adulto ele nem coloca na mesa, nem coloca para jogo, porque ele assimilou lá dentro do cérebro isso. Quando eu estou frustrado, eu não aprendo que isso é uma frustração, eu não assimilei, ninguém me explicou, só me disseram para eu tampar esse negócio. Né? E, de certa forma, quando tu tem uma ideia divergente, é uma forma de frustração. Estou frustrado porque a pessoa não entendeu o que eu estou falando, eu vou ter que explicar de novo, até ela entender, vou argumentar, só que aí tu nem consegue chegar nesse ponto. E aí tem outro ponto que eu não deveria colocar aqui, mas eu vou fazer um gancho para depois. Tem um livro Fábrica de Cretinos Digitais. Ele explica que o cérebro da criança, até os 7 anos, se eu não me engano, as conexões cerebrais, que é o aprendizado, tu aprende uma coisa, pensa que para tu aprender uma coisa, tu tem que fazer um caminho novo. Tem que fazer um caminho novo. Tá? Então, eu como adulto, meu cérebro funciona como se eu tivesse uma colherinha de chá para fazer esse caminho novo. Então, eu tenho que repetir muito, porque o caminho que essa informação passa é muito pequenininho. Então, eu tenho que passar várias vezes até sintetizar esse negócio dentro da minha cabeça. Uma criança cria esse caminho como se ele tivesse uma reta escavadeira. Então, ele é um caminho, tipo, poucas vezes ele já assimila muito, já aprende. E aí é que está o rolê, por isso que tudo vai para a infância. Porque na infância é o lugar que ela aprende mais rápido. E quer aprender. Quero descobrir esse negócio. Como é que é o mundo? O cérebro é muito rápido para aprender. E aí o que ele aprendeu quando ele se deparou com uma frustração? Ele aprendeu a superar essa frustração, a se regular, a se acalmar, ou ele aprendeu a tampar isso? Aprendeu a tampar. Aí depois, quando o cérebro vira um negócio que precisa reaprender isso, aí tu diz pra pessoa, não, mas tu é foda, tu tem que ter autoestima. Aí a pessoa, tem que ter, não, eu sou bom mesmo. Só que aí ele tá aprendendo com um risquinho. Quando ele aprendeu que ele é um merda, que ele tem que engolir tudo, quando ele tinha uma reta escavadeira criando esse canal. Quantas vezes tu vai ter que ir pra terapia para aprender essa cagada direito? Esse que é o rolê. Então, esse é o ponto. Se tu quer ter um filho que é um adulto potente, seguro, vai para frente, encara os desafios, tu vai ter que encarar o desafio hoje de encarar que frustrações ele desperta dentro de ti, que repetições tu está pronto para fazer, porque a gente aprendeu no Galo Choro, então fazendo no choro. Mas a partir desse vídeo aqui tu já sabe que tu só está repetindo uma cagada. Porque o que acontece quando tu
Quando essa criança faz algo que tu fazia quando era pequeno, a primeira coisa natural que o teu cérebro vai dizer para tu fazer é o que os teus pais fizeram contigo. É natural isso. Assim como quando eu vi a minha enteada chorando, eu dizia, dá um tapa na orelha dessa guria para ela calar essa boca. Essa é a primeira coisa que o teu cérebro vai fazer, porque isso é natural. Por que é natural? Porque o meu cérebro aprendeu lá com 8 anos, quando ele era uma retroescavadeira de aprendizado, que é desse jeito aqui que você resolve as coisas. Manda calar a boca. Pum. É natural. O cérebro não tem que fazer força para achar essa informação, porque ela está muito enraizada. E aí, vai ter que, cara, eu quero fazer diferente. Eu quero ter um filho seguro. Então eu vou ter que ser o mais adulto possível. Isso é complicado, porque é muito mais fácil dizer, não, eu apanhei e não morri, e estou aqui, então vai aprender do mesmo jeito. Tudo bem? A gente vai ter que escolher que trabalho a gente... eu adoro terapia por causa disso. A gente escolhe sempre qual é o trabalho que a gente vai escolher ter. Sempre vai dar trabalho. A gente escolhe educar direito agora ou se fuder lá na frente. Geralmente as pessoas deixam a bomba estourar, largam na mão do destino. Ah, se é para ser assim, vai ser assim. Tudo bem. Aí sabe o que vai fazer. Ou vai ser difícil agora ou vai ser difícil depois. Não vai ser fácil. E só piora, né? Então é esse que eu vi. Para mim foi. Para mim foi. Como é que eu vou dizer? Não foi difícil entender e reaprender. Por quê? Eu aprendi isso porque eu estava tentando resolver questões minhas. Então, o que eu, né, eu tinha dificuldade em parar no trabalho. Toda hora me demitia e achava outro trabalho. Me demitia, achava outro trabalho. Aí eu fazia as coisas direito, performava, mas me demitia e achava outro trabalho. Cara, não é possível. Eu me demitia até quando? Aí eu fui para terapia, porque isso me trazia um prejuízo. Aí quando eu comecei a entender de onde é que vinha isso, que eu comecei a me encantar, cara, isso tem relação com aquilo, e são coisas que aparentemente não tem nenhuma conexão. Tipo assim, o que tem a ver eu me demitir do meu trabalho com a perda do meu pai? Aparentemente não tem nada a ver, mas na terapia eu encontrei caminhos totalmente conectados. E aí, como eu sou muito curioso, eu fui querer entender, tipo assim, tá, descobri de onde é que sai esse problema na minha vida. Ah, mas por que esse problema se dá desse jeito? Ah, porque o pai não estava, então não tinha a parte de te jogar para a vida, não tinha uma parte que te dava segurança, que te colocava em risco e dizia, eu tô aqui, que dizia, cara, machucou, tudo bem, o pai tá aqui, mas tenta de novo, quando eu tô um pouquinho maior, não teve essa parte. Então essa parte faz que eu fui criado pela minha mãe, minha avó e minha tia. E a mulher, ela é mais cuidadosa. Então ela evita o risco. Ó, não te arrisca. Aqui, eu fui criado por vó, assim dizer. Então, evitaram muito risco. Então, tipo, não me deixavam me arriscar. Quando eu me arriscava, não tinha aquele ímpeto que o homem ajuda a enfrentar o desafio, não é lá abandonar e jogar para os leões. É uma outra forma que eu abordo em outros vídeos aqui. Aí eu entendi toda essa estrutura. E aí eu comecei a pensar, tá, mas... E aí eu entendi que não é o fato de eu não ter um pai, necessariamente só. Porque às vezes tu não vai ter o pai, mas alguém vai fazer esse papel.
E quando a pessoa tem um pai que é negligente, é ausente, o efeito é tão ruim quanto e às vezes até pior. Aí que eu comecei a entender esse rolê, é por isso que eu falo aqui, para te ajudar, tu que quer ter um filho conectado contigo, não é necessariamente seguro, é conectado contigo. Às vezes tu aprendeu umas coisas que vão te levar para um caminho totalmente contrário, porque tem muita coisa que é consenso comum. Tipo isso, o filho tem, ralou o joelho, levanta e foda-se. Tem época para isso ser assim, mas tem época que a criança tem que ela cair e ela tem que ver que tem algum adulto seguro pronto para acolher ela. Tem épocas para fazer as coisas. Como eu gosto muito de marketing, narrativa simplifica muitas coisas. Então, tu pega uma criança de 2 anos que cai e chora e o pai vira as costas porque ele entendeu que isso é a forma que ele vai fazer o filho ser forte. Nessa idade não é para fazer isso. Nessa idade tu acolhe, tu não sai gritando que nem diabo, mantém a calma, porque ele aprende te observando, não o que tu está falando. Então, se a criança cai, machuca, e tu diz, levanta e seja forte, e não te aproxima, ele não associa o que tu falou, ele associa o que tu fez, ou melhor, o que tu não fez. Então, com os 2 anos, ele vai olhar a tua atitude de não estou, meu pai não se importa comigo, só quem se importa é minha mãe. Mais para frente, quando ele tiver estrutura cognitiva mais de entendimento, tu pode fazer isso. Até dar umas empurradinhas e vai, foda-se, te vira. Só que se na base deu esse acolhimento, a criança caiu. Aí tu foi, pegou ele, calmo, tranquilo, às vezes nem chora, ele olha para ti, tu não tá apavorado, tu pegou ele, aí ele associa, o meu pai está tranquilo e ele está comigo. Então quando eu caio desse jeito, não preciso me apavorar. Vai acabar acontecendo que ele vai aprender, em outro momento ele vai cair e não vai te olhar, só vai levantar e vai seguir caminhando, foda-se. E aí depois, quando ele cair, rompeu o joelho, tudo certo, ele, isso aí, vai, não chora. Aí, só que aí quando ele tiver o cognitivo para entender, ele vai fazer isso. O problema é que quando tu tenta antecipar esse entendimento que ele não tem, aí tu caga tudo, porque ele vai entender que o pai caga para ele e sua mãe acolhe. E aí vai criando cada vez mais o afastamento do outro. Assim. Não posso contar com meu pai porque ele é um trouxa, caga sempre pra mim. Aí depois cresce e tal, e aí ele até vai dizer, meu pai me jogou pra vida, tarará. Mas é cheio de problema, velho, pra caralho, se droga. Porque ele tenta compensar essa falta que teve, entendeu? Lá no início. Então, esse que é o rolê. Tu quer, não tem como ter um filho seguro se tu cagar pra ele. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre autoestima. Autoestima não se cria com frase motivacional de coach. Autoestima se constrói na infância, quando a criança percebe que os seus cuidadores têm estima por ele. Os olhos são a janela da alma. Olhar. Se o meu pai e a minha mãe me olham, é porque eu importo. Se eles se importam com o que eu faço, é porque o que eu faço é importante. Autoestima se constrói quando os teus cuidadores têm estima por ti. Depois que tu cresce com essa porra fodida, não tem coach que te salve. Espero que isso tenha te ajudado. Talvez isso tenha doído em alguns momentos. Comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu mais gostou, o que tu não gostou, me xinga, faz o que tu quiser. Esse processo não é fácil. Isso é dolorido pra cacete. Mas eu tô aqui para te fazer passar por isso da melhor maneira possível. E então já curte, comenta, se inscreve e let's bora. Cadê?
Até anotei aqui, no imobiliário eu vendo visão, na paternidade eu vivo visão. Eu estou aqui para te ajudar a te conectar através do olho do teu filho. That's